E aí, tudo certo? Quando a gente pensa em carro autônomo, logo vem na cabeça aquela imagem de um carro andando sozinho, sem ninguém no volante, né? Mas a verdade é que essa tecnologia é só a pontinha de um iceberg. O que está por baixo é uma transformação gigantesca na nossa vida, no nosso trabalho, no jeito como a gente se move. Hoje, a gente vai mergulhar fundo para entender como essa revolução está acontecendo, do código de programação até as leis de trânsito. Para a gente entender essa história toda, nosso papo vai passar pela revolução da mobilidade, pelos diferentes níveis de autonomia que existem, pelo dilema gigante da responsabilidade, pelas novas regras que o mundo está criando e, para fechar, como tudo isso vai mudar as nossas cidades. Bora começar? Então, para começar, é importante sacar uma coisa. Os carros autônomos não apareceram do nada, magicamente. Eles são, na verdade, uma peça dentro de um quebra-cabeça muito maior, um ecossistema de inovações que está virando de ponta cabeça o que a gente entende por transporte. Olha só, segundo um estudo da KPMG, tem 3 grandes forças atuando juntas aqui. A primeira é a eletrificação, ou seja, a troca dos motores a combustão por elétricos. A segunda são os próprios carros conectados e autônomos, que são basicamente computadores com rodas. E a terceira é a mobilidade como serviço, a tal da MaaS. Pensa nisso como a Netflix dos transportes. Em vez de ter um carro, você assina um serviço de mobilidade. É a combinação dessas 3 coisas que causa a verdadeira revolução. Beleza, agora vamos para o coração da tecnologia. A gente ouve a palavra autônomo o tempo todo, mas o que ela significa de verdade nesse contexto? A diferença parece pequena, mas olha, faz todo sentido. Pensa assim, um sistema automático, tipo o câmbio do carro, só segue regras fixas que já foram programadas. Já um sistema autônomo é diferente. Ele usa um monte de sensores, câmeras, radares, LiDAR, para enxergar o mundo, coletar dados em tempo real e tomar decisões sozinho, como frear do nada para evitar um acidente. Essa capacidade de perceber, interpretar e agir que define o que é autonomia de verdade. E essa autonomia não é um botão de liga e desliga, sabe? É mais como uma escada. A Sociedade de Engenheiros Automotivos, a SAE, criou uma escala padrão com 6 níveis. Começa no nível 0, que é o carro totalmente manual que a gente conhece, aí sobem os níveis 1 e 2, que já tem umas ajudinhas, mas o motorista ainda é o chefe. No nível 3, o carro já assume o volante em algumas situações. E lá no topo, os níveis 4 e 5, o sonho é a autonomia total, um carro que te leva para qualquer lugar sem nem precisar de volante. Só que, para esses níveis mais avançados funcionarem de verdade, o carro não pode ser uma ilha. Ele precisa conversar com tudo ao redor dele. E é aí que entra a tecnologia V2X, que significa veículo para tudo. Com a força do 5G, o carro começa a receber informações cruciais. O semáforo avisa que vai fechar, o carro da frente alerta que tem gelo na pista. É como se fosse uma grande internet dos veículos, uma inteligência coletiva que deixa cada carro mais esperto. Ok, a tecnologia é incrível, né? Mas e quando dá errado? Quando um acidente acontece, a falta de um motorista humano cria um buraco gigantesco, tanto na lei quanto na ética. E aí a coisa fica complicada. A pergunta que vale $1 milhão é essa. De quem é a culpa? É do passageiro que estava lá dentro? Da montadora que fez o carro? Da empresa que programou o software? Para a gente começar a desembolar isso, precisamos entender que existem 2 tipos de responsabilidade na lei. No mundo do direito, a gente tem 2 caixinhas. A responsabilidade civil, que quer reparar o dano, geralmente com dinheiro. Se alguém bate no seu carro, é a responsabilidade civil que garante o pagamento do conserto. Já a responsabilidade penal é para punir uma atitude que a sociedade considera crime, tipo dirigir bêbado. E um acidente só pode gerar as 2 coisas ao mesmo tempo. E aqui entra um conceito que é a chave para esse mundo dos autônomos, a responsabilidade objetiva. Para atividades que têm um risco natural, a lei pode dizer que quem é responsável por essa atividade tem que pagar pelos danos, mesmo que não tenha tido a intenção. A lógica é, quem cria o risco e lucra com ele, também precisa arcar com as consequências. Um caso real ajuda a ver como isso é complexo. Lá nos Estados Unidos, um Tesla num piloto automático bateu num caminhão. O sistema não freou e o motorista, que deveria estar de olho, também não fez nada. Depois de uma investigação longa, a agência de segurança no trânsito de lá concluiu que a culpa não era da Tesla. Isso mostra que a resposta está longe de ser óbvia. Com esse nó todo para desatar, os governos do mundo inteiro estão correndo atrás para criar novas regras. Vamos dar uma olhada rápida em como 3 grandes regiões estão encarando esse desafio. Nos Estados Unidos, a abordagem é mais descentralizada. O governo federal dá umas diretrizes de segurança, mas cada estado tem liberdade para criar suas próprias leis. O resultado pode acabar virando uma colcha de retalhos de regras diferentes,
pelo país. Já na União Europeia, a pegada é outra. Eles buscam regras unificadas para todo mundo e com um foco muito forte em ética. Eles não perguntam só o que o carro tem que fazer, mas como ele deve ser programado para tomar decisões morais. É um debate super complexo sobre como uma máquina deve se comportar numa situação de vida ou morte. E no Brasil, como está essa conversa? Bom, tem um projeto de lei rolando, o PL 1013 de 2023. E a proposta dele é bem direta. Jogar a responsabilidade civil objetiva, lembra dela? Aquela que não precisa de culpa, direto no colo do proprietário do carro. Ele seria o responsável por pagar os danos e depois, se quisesse, que corresse atrás da montadora. Certo, já falamos da tecnologia, da lei. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral, pensar em como tudo isso vai transformar o lugar onde a gente vive, as cidades. E o impacto, olha, vai ser gigante. Dá uma olhada nesse número de uma pesquisa da KPMG. A ideia de ter um carro próprio na garagem pode estar com os dias contados. A grande tendência é usar o carro como um serviço. Você chama um veículo autônomo só quando precisa. E, gente, isso muda absolutamente tudo. Pensa comigo, se a gente não precisa mais de tantos carros parados, também não precisamos de tantos estacionamentos. Imagina só, áreas enormes no meio das cidades que hoje são só concreto, poderiam virar parques, casas ou centros de logística para entregas. As próprias ruas poderiam ser redesenhadas para dar mais espaço para as pessoas. E por trás de toda essa revolução, tem um recurso que está valendo mais que ouro: dados. Cada carro conectado e autônomo é uma mina de informações sobre a gente. Por onde andamos, em que velocidade, o que a gente consome. Ganhar dinheiro com esses dados vai criar novos negócios, desde seguros que cobram pelo uso real do carro, até propaganda e serviços personalizados durante a viagem. E tudo isso leva a gente para a pergunta final. A tecnologia está avançando numa velocidade absurda. Mas, e a gente? Nossas leis, nossa infraestrutura e talvez o mais importante, a nossa mentalidade. Será que a gente está mesmo pronto para entregar o volante para uma inteligência artificial? É uma questão que vai muito além de tecnologia e que todos nós, juntos, vamos ter que responder.